Então, para nossa harmonização, vou ler o trechinho para o dia de hoje, 14 de agosto, que nos traz a seguinte mensagem: adote o amor. O amor é tudo, é o divino poder dos corações humanos. Você já viu alguma coisa valiosa construída pelo ódio? Enquanto o amor ajunta, levanta, edifica, finaliza, conserva, embeleza, o ódio desune, destrói e enfeia. Reúna o amor que pode dar e empregue-o no que deseja, no que faz, observa, põe a mão, começa e termina. Quando uma dificuldade surgir, examine-a pelo lado do amor e procure os meios de solucioná-la, amando. O amor que você dá é o alimento para o seu espírito e paz para o seu coração. Que linda mensagem hoje, né? Então é o conselho, é a sabedoria falando, né? Para nós adotar o amor. Porque o amor é de essência divina, né? E todos nós temos nos nossos corações. Temos que fazer vir para fora. Quanto mais a gente ama, mais amor temos dentro de nós. Aí ele pergunta: você já viu alguma coisa valiosa construída pelo ódio? Ninguém. Então, o amor, se nós temos amor dentro de nós, a gente ajunta, levanta, edifica, finaliza, conserva, embeleza. E já o ódio faz o contrário, né? Desune, destrói, enfeia. Então, é para nós reunir o amor que nós podemos dar e empregar esse amor no que nós desejamos. Empregar o amor no que a gente faz, empregar o amor no que a gente observa, no que a gente coloca a mão, naquilo que a gente começa e naquilo que a gente termina. E quando na nossa vida a dificuldade surgir, é para nós examinar ela pelo lado do amor e procurar os meios de solucioná-la, amando. Então o amor que você dá é o alimento para o seu espírito e paz para o seu coração. Não vamos economizar o amor, vamos amar. Quanto mais a gente ama, mais amor a gente vai ter. É a lei, né? E hoje o evangelho é amar os inimigos. Sequência, né? O amor. Então vamos agora fazer a nossa oração. Vamos juntos então elevar o pensamento a Deus, nosso Pai amoroso, ao nosso Mestre, irmão maior Jesus. E assim, Senhor, te agradecemos todas as experiências que já tivemos nessa encarnação. Te rogamos, Jesus, que recebemos de vós a bênção de bem compreender o Evangelho da noite de hoje, para nos melhorar passo a passo a nossa alma, nos tornarmos mais sábios na lei do amor. Que os teus mensageiros que aqui estão possam nos assistir para nos harmonizarmos e bem assimilar a mensagem do Evangelho. Rogamos o amparo à nossa irmã Mara, que tem a tarefa de trazer a explanação do Evangelho da noite de hoje. Que o teu amor nos envolva e que o teu amor envolva o planeta Terra na paz. Que assim seja.
Uma boa noite, então, a todos os irmãos aqui presentes. E hoje, então, nós vamos seguir, no capítulo 12, que nos pede, que nos convida a amar os nossos inimigos. Por mais difícil que isso seja, porque ainda somos seres muito pouco inteligentes em termos de espiritualidade, somos ainda bastante imaturos, bastante crianças na caminhada evolutiva e muitas coisas ainda temos a aprender. Quero saber se aí atrás como é que está saindo o som. Está muito alto? Tá bom? Tá bom. Então, antes da gente começar, eu gostaria também de falar para vocês que a nossa irmã Cleci, ela criou um canal no YouTube do nosso Centro Espírita, Aliança Espírita João dos Matos. Ok? Então, para quem quiser assistir os nossos evangelhos, as nossas palestras, é só digitar no YouTube Aliança Espírita João dos Matos. Entra no canal e assiste os vídeos da casa. Pode curtir, comentar, como vocês acharem relevante, ok? Até é bom, que o pessoal participe e tenha bastante que assistam, para que se consolide assim mais gente que tenha a oportunidade. Porque quanto mais um canal é assistido, maior é a visibilidade que ele tem. E é importante isso, para que as pessoas, o objetivo é divulgar a doutrina espírita. Então, quanto mais se divulga a doutrina espírita, a gente está fazendo aquilo que foi pedido, quando Kardec iniciou os trabalhos dele, as obras dele, foi colocado, que a maior forma, uma das formas de caridade é a divulgação da doutrina espírita para que as pessoas conheçam, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar então, se alguém vos bate na face direita, apresentai ainda a outra. É um sentido bem complicado para a gente entender isso, Mas a gente sabe que todas as frases, os ensinamentos de Jesus, vou baixar um pouquinho, as frases que Jesus deixou para nós, esses ensinamentos dele, essas mensagens, elas são assim que a gente tem que analisar todas pelo crivo da razão, Porque se você for levar ao pé da letra, será que Jesus quis dizer com isso que nós deveríamos ser submissos à agressão? Será que é isso? Pelo título dá a entender que a gente tem que dar o outro lado do rosto para levar o tapão, para que a gente seja agredido mais uma vez. Mas será que é essa a ideia que Jesus quis passar para nós? Então, hoje nós vamos falar sobre esse evangelho. Hoje a gente vai deixar claro, o que Jesus quis dizer para nós nas entrelinhas, porque é como a gente sempre está colocando, nas nossas interpretações, nas nossas explorações do evangelho, que a gente precisa analisar no crivo da razão, não pela letra, porque a letra mata, pelo espírito, porque o espírito vivifica. Então é isso que nós temos que ter em mente, bom? Então aqui a gente vai fazer uma leitura do evangelho e depois a gente vai explicar um pouquinho. Então, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe ainda a outra. O item 7 diz assim, é uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42, que nos diz: vós tendes ouvido o que se disse quando Moisés veio trazer os 10 mandamentos e ele colocou a lei dele, que seria olho por olho e dente por dente. Quando Jesus vem, ele diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra.
E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então é uma passagem muito interessante de Mateus, né? Que nos revela essa passagem de Jesus. Bem, agora o Espiritismo interpreta para nós, nos traz uma interpretação que explica esta passagem. O que Jesus quis dizer com isso? Será que nós temos que sermos submissos, né, a uma agressão, a uma coisa que vai nos machucar, que vai nos ferir? Será que é nesse sentido que Jesus deixou essa revelação? Bom, os preceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta suscetibilidade sombria nascida do orgulho e do exagerado personalismo que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, lá no tempo de Moisés. Golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica: olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse: não resistais aos que vos fizerem mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece também a outra. Então, para o orgulhoso, que somos todos nós, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem, o orgulhoso não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. Então, para nós, na hora que você é agredido, seja com gestos ou com palavras, dá uma raiva que sobe, né? Aquela coisa que a gente sempre sente, né? Quando as pessoas falam, aquilo sobe um calor e vem aquela pá, tu revida. Foi isso que Jesus nos ensinou? Será que é assim que a gente deve reagir? Pois é, meus irmãos, não é assim que a gente deve reagir, né? Mas, como nós ainda somos orgulhosos, a gente acha assim que é um ato de covardia se a gente é mais fácil, muito mais fácil para quem pensa no espírito, pensa na vida futura, né? Quem pensa na vida futura acha muito mais fácil aceitar e entender aquele irmão que saiu de atravessar contigo, né? Do que você revidar. Agora, quem é orgulhoso, é muito mais fácil você virar o cara com tapa, né, como se diz, de você se vingar, querer a vingança, do que você simplesmente tentar entender esse irmão e perdoar ele. E não é vergonha para ninguém. Só que, nesse mundo que a gente vive, geralmente, o cara é julgado como covarde. Mas, sinceramente, é preferível você ser um covarde, ser julgado como covarde, do que você agir por impulso e não estar respeitando, não estar pensando na tua vida futura, na tua vida espiritual. Nós, como espíritas, temos que ter essa consciência, porque a gente sabe que um dia a gente vai desencarnar. E tudo que nós fizermos aqui, a gente vai ter que prestar conta. E a gente vai voltar para colher aquilo que a gente plantou.
E Jesus veio com toda aquela humildade dele, com os ensinamentos dele, e nos trouxe um evangelho maravilhoso que nos ensina a viver em paz, a nos melhorar, para que nós possamos, quando reencarnarmos aqui, estarmos numa situação melhor. Então, continuando, né, o evangelho diz assim, que há mais coragem de suportar o insulto do que em se vingar. É mais difícil você suportar o insulto do que você se vingar. E isso sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. E a gente está enxergando o hoje, o agora, né? Quem age assim, quem age com revolta, com vingança, não está pensando no depois, está pensando no agora, né? Perdeu a cabeça, tá? Né? Perde a cabeça e age impulsivamente. Então, deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra, quer dizer, nós devemos dar a outra face, como Jesus coloca. Não, porque Jesus está exemplificando simplesmente. Olha só, tem uma outra passagem que diz assim, ó, da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho se for causa de escândalo. Claro que não é bem assim, por isso que a gente fala sempre na doutrina espírita, que a letra mata e o espírito vivifica. E é isso que nós queremos entender. Quando a gente entende o significado das máximas de Jesus, a gente vê que a forma como ele se expressou foi no momento que ele precisava dizer daquela maneira para aquele povo que estava ali ouvindo ele. Tá? Mas, então, levadas as últimas consequências, no caso, a pessoa dá a outra face, o que seria? Ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria os campos livres aos maus. Então, esse cuidado a gente deve ter. A gente deve procurar entender o irmão, a gente deve não se vingar e perdoar aquele irmão que ele pode, de repente, estar num dia ruim, ou está com problema, ou né, ele não está conseguindo não está conseguindo se equilibrar, ter o equilíbrio que ele precisaria ter. Então, todas essas coisas, com a gente muitas vezes acontece, que você não está num bom dia, né? E, de repente, você sair meio atravessado para alguém. Eu acho que já aconteceu com todos nós isso, né? Então, deve-se, entretanto, seguir, né? Porque, assim, se levar as últimas consequências, essa situação, né, de dar outra face, condenaria toda a repressão, mesmo que fosse legal, e deixaria os campos livres aos maus, e isso nós não podemos fazer. E isso o próprio Jesus mesmo diz que não se faz isso, né? Bem, que nada teriam a temer os maus se a gente desse outra face, né? Eles iam se achar poderosos e quanto mais eles puxassem, quanto mais eles fizessem, mais eles fariam, porque eles não iam ter a repressão que eles precisariam ter. Né? Então, não se pondo freio às suas agressões, bem logo todos os bons seriam suas vítimas. E uma frase muito interessante aqui do Evangelho, diz assim, o próprio instinto de conservação, que é uma lei de Deus. Nós temos uma lei divina que é o instinto de conservação, a lei da conservação, a lei da natureza, que nos diz que não devemos entregar o nosso querido pescocinho, né, de boa vontade ao assassino. Então, claro que dessa forma como a gente está vendo aqui, a gente está entendendo o que Jesus quis dizer nessa máxima. Então, por essas palavras, olha só, Jesus não proibiu a defesa. Nós temos que nos defender. Mas ele condenou o quê? A vingança. Dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Ele disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal. Simples. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho. Olha só.
nós ainda somos orgulhosos. Ainda trazemos dentro de nós essas mazelas que prejudicam a nossa evolução espiritual. Então, nós precisamos reduzir o nosso orgulho, de alguma forma, né? Então, ele diz ainda assim, ó, que é mais glorioso para a pessoa ser ferida do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça do que cometer essa injustiça. Que mais vale ser enganado do que enganar. Né? E ser arruinado do que arruinar os outros. E o que a maioria das pessoas faz? Exatamente o inverso, né? Por quê? Porque ainda falta muita evolução para que nós possamos chegar ao mundo de regeneração, gente. E olha lá que nós estamos chegando lá. Quer dizer, o planeta Terra está chegando na regeneração. Mas vai depender de nós nos melhorarmos para ser dignos de ir para o mundo de regeneração. Então, até eu lembro que quando eu leio isso aqui, eu lembro de uma frase do Khalil Gibran que diz assim: é honra para o assassinado não ser o assassino. Bem, então diz assim: isto ao meu tempo é a condenação do duelo. Vocês lembram que há alguns anos, as pessoas mais idosas, e mesmo assim quando a gente vê aquele filme de Bang Bang, né, aquela coisa toda, os caras duelando para limpar a honra com sangue. E nós temos até uma passagem no Evangelho que fala sobre o duelo. E se a gente for analisar o duelo, os dois que vão duelar, eles estão cometendo dois crimes simultaneamente. O crime de assassinato, porque o que vai quer matar o outro, ou sabe que vai morrer. Aí o que é isso? Se ele vai, sabendo que ele vai morrer, é suicídio. Então são dois crimes num só. Duelo significa assassinato e suicídio. Tá? Então, a fé, ali diz assim, o duelo, deixa eu achar aqui. Isso ao mesmo tempo é a condenação do duelo, que nada mais é do que a manifestação do orgulho. Lavar a honra com sangue. Essa honra pode ser substituída pela palavra orgulho. Tá? A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune. Então, eu não preciso rogar praga para ninguém. Eu não preciso desejar o mal para ninguém. Se eu tenho fé em Deus, e eu sei que Deus é justo e é bom, isso é inegável. Deus é justo, certo? É. Deus é bom? É bom. Muito bem. Deus vai cobrar de nós o erro que nós fizemos. Nós pedimos para Deus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na mesma proporção em que nos ofendem, nós devemos também perdoar aquele que nos ofendeu. Então, nós queremos o perdão. Então, nós temos que perdoar. E o resto é com Deus. Porque a pessoa que plantar, ela vai colher. Se eu planto, eu colho. O outro vai plantar, ele vai colher. Não é comigo. A minha parte é ficar na minha. É não me vingar. É tentar entender meu irmão, é perdoar meu irmão. Agora, o erro dele, o escândalo é necessário, né? De repente eu preciso passar por isso. A gente não sabe o que a gente fez em outras encarnações, e mesmo nessa a gente erra. Então, se eu erro, eu planto, eu vou colher. Então, se alguém serve de instrumento para a minha colheita, essa pessoa até merece o meu valeu. Só que a gente não pensa assim, né? Na hora. Mas é isso que o Evangelho ensina. É isso que a doutrina espírita ensina para nós. Então, a fé na vida futura. Então, quem tem fé na vida futura e na justiça de Deus, não vai
ficar rogando praga, desejando, Deus vai te castigar, Deus vai te castigar, tu merece. Ou fazer justiça ainda com as próprias mãos. Não é por aí que a banda toca, né? Então, Deus, né, e a justiça divina jamais deixa o mal impune. Porque Deus é justo e bom. É a única que nos pode dar forças de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e o nosso amor próprio. E eis porque vos dizemos incessantemente, olha só que lindo, voltai os vossos olhos para o futuro. Não é essa vida acaba, aliás, essa encarnação acaba, a minha vida segue. A minha vida segue. O meu espírito vai seguir adiante. O meu corpo fica, mas o meu espírito segue. Tudo que eu fizer de bom ou de mal, eu estou plantando. Vai ser o meu plantio. Aí, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E é isso que a gente tem que pensar. Então, eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, olha só, quanto mais a gente entender que a gente volta, a gente retorna, a gente reencarna, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Mas aí, entender os ensinamentos de Jesus. Coloquei para prática. É isso. Não tem outra coisa. E o Evangelho é o nosso livro de receita da vida. É ali que tem tudo que a gente tem que fazer e como fazer. Né? Por mais difícil que seja, nós é que temos essa dificuldade, porque somos imperfeitos. Né? Então, as recomendações de Jesus em Mateus, que a gente leu lá no início, diz assim, vou revisar. Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Que se alguém quiser tomar a vossa túnica, também lhes entregue o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. E dai aquele que vos pedir, e não rebilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, que a gente sempre saiba servir, né? É o que diz aqui. Essas palavras ao orgulhoso, né, como diz no Evangelho, essas recomendações parecem uma covardia, né? Muitas vezes nós somos julgados como covardes quando a gente age com benevolência, digamos assim. Por quê? Porque a sua visão não ultrapassa o presente. Quando a gente age por impulso, né? Mas eu não levo desaforo para casa, né? Quantos de nós já disse isso? Então, a sua visão não ultrapassa o presente, quer dizer que a gente não está pensando no futuro, a gente está vivendo só o presente. Então, também o orgulhoso não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto, que é muito mais difícil, né? Do que em se vingar. É muito mais fácil tu se vingar na hora da raiva ali e tal. Mas isso não é uma inteligência. Isso não é inteligente da nossa parte. Não. E a lei de Moisés, no caso, que ele fala no Evangelho, olho por olho, dente por dente, estava em harmonia com a época em que Moisés veio para a Terra, isso há 300 e poucos anos antes de Cristo, né? Então, Moisés precisava conter aquele povo rude que estava ali, aquele povo bárbaro, né? Então, ele colocou essa história do olho por olho, dente por dente, para que as pessoas se cuidassem um pouco mais, porque seria lícito se o cara me desse um tapa, eu desse o outro, né? Ou desse dois, se fosse. Né? Olho por olho, dente por dente. Tá, fez para mim, eu vou fazer para ti. Mas aí a gente pensa assim, mas se um burro me dá um coice, eu vou dar um coice no burro. Se o cachorro me morde, eu vou morder o cachorro. O que quer dizer isso? Se um ignorante, uma pessoa que está num momento de ignorância ou de desequilíbrio, me faz um mal, eu vou fazer a mesma coisa do cara.
Naquela época era necessário esse entendimento, até para evitar que acontecessem as brigas né, e as coisas ruins, que era uma época bem difícil, né, a época de Moisés. Bom, quem assistiu as novelas, os filmes de Moisés viu, né? Então, naquela época, a lei de Moisés, ela foi escrita, foi colocada por ele, porque ela visava disciplina, para as pessoas se disciplinarem, se cuidar, né? Não fazer coisa com violência, né? Para conter a violência, no caso. E dava ao ofendido, no caso, o direito de tirar de sua, de se vingar, na proporção da ofensa que ele tinha recebido. Só que daí Jesus já veio numa época bem depois de Moisés, mais de 300 anos depois, e diz o seguinte: ele ensinava a generosidade, a tolerância e a paciência. Como no livrinho Sabedoria Todo Dia de Hoje, que falava no amor, o perdão. O perdão é amor. Eu não me vingar é amor. E é isso que eu tenho que despertar. Será que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Né? Então, Jesus ensinou o amor. Ele foi o maior exemplo de amor que já pisou na terra. Ele ensinou o perdão. E o significado, então, de apresentar a outra face, não é você deixar livre o campo para os maus. Tu não vai deixar o caminho livre para os maus. Tu não vai estender o teu pescoço para o assassino. Tá? Tu não vai interditar a tua defesa, tu vai se defender. Tá? E tu vai condenar a repressão do mal. Você não vai pagar o olho por olho, dente por dente. O que você tem que fazer? O que significa, então, apresentar outra face? É condenar toda forma de vingança. Porque nós aqui, tempo dos duelos, e a gente não mudou muito não, a gente só não faz mais duelo, mas claro, melhoramos um pouco, mas se for analisar, hoje tu leva um tapa, tu dá outro. Geralmente acontece isso, né? Mas a doutrina espírita ensina que não é bem assim, que não é por aí o caminho, não é esse o caminho. Então, nós temos que condenar toda forma de vingança e não pagar o mal com o mal. Aceitar com humildade o que abater o orgulho, porque nós somos orgulhosos, então nós precisamos tirar essa capa de orgulho que nós temos. Não, capa não, essa coisa está dentro de nós, e isso é o que nos traz cada vez mais para baixo, o orgulho que nos leva cada vez mais para baixo, né? Que nos impede de evoluir. Então, não resistir ao mal significa não investir contra o mal, no esforço de combatê-lo, combater o mal, com a mesma vibração, revidando da mesma maneira ou com mais violência. Não é isso aí, é vencê-lo de forma pacífica, demonstrando não acolher o mal em si, não deixar que aquela... Porque, olha só, quando a gente briga com alguém, quando a gente discute, fica bravo, né? Acho que todo mundo já passou por situações assim. A gente fica assim, ó, a mil. Parece que tu tomou um choque de 200, né? E tu tá assim, ó. Tu fica, aquilo te incomoda, te deixa mal, te deixa ruim, te deixa numa sensação muito ruim. E se você conseguir não dar bola para aquilo ali, de repente você vai se sentir mais calmo. Se você sentir que você pode perdoar aquele irmão que errou, se você pensar, não, para aí, o erro foi dele, não foi meu, eu estou fazendo a minha parte. Se ele está errando, bom, é coisa dele lá com Deus, ele que vai, né? Vai ter que se ver com Deus, é ele que está errando, não sou eu. Agora, se eu der o tapa de volta, se eu agredir ele, eu vou estar sendo tão errado quanto ele. É isso que a gente tem que ver, é dessa forma que a gente tem que enxergar, por mais difícil que seja para o orgulhoso, né, que somos todos nós. Então, se alguém te bater no rosto, ofereça outra face.
Ou seja, a grande maioria dos homens, ainda hoje, mesmo depois do duelo, né, da época do duelo, mesmo os que pretendem ser discípulos de Jesus, eu acho que todos que estamos aqui, nós queremos ser discípulos de Jesus, não queremos? Ou pelo menos a gente quer ir para o mundo da regeneração, né? Então, mesmo aqueles que pretendem ser discípulos de Jesus têm grande dificuldade em aceitar essa postura moral. Somos nós. Tão impregnada que está ainda neles a ideia do ponto de honra, fruto do orgulho, do egoísmo e do exagerado personalismo. Ou seja, o personalismo é quase irmão do orgulho, né? É pensar em si, é o ego, tá? E isso não vai nos levar a nada. Pelo menos não vai nos levar a ser discípulos de Jesus. É não seguir os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Então, o que fazer? Quem consegue enxergar a imortalidade do espírito, a nossa imortalidade, que nós somos espíritos encarnados, né? Então, quem não consegue enxergar a imortalidade do espírito na sua trajetória evolutiva, ou seja, fomos criados para evoluir, tem melhores condições de entender esses preceitos, aliás, através das reencarnações, tem melhores condições de entender esses preceitos de Jesus, porque percebe as consequências do revide. Vou revidar, vou me vingar, né? Da vingança que perpetua o mal nos homens e na terra. Olha só quanta coisa, nós já podíamos estar muito mais evoluídos se a gente seguisse os ensinamentos de Jesus. Olha quanto tempo, mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui na Terra, e Ele trouxe esses ensinamentos para nós. E nós ainda estamos engatinhando na estrada do progresso. Nós ainda estamos longe, né, de chegar no patamar que a gente quer chegar. Um dia nós todos seremos espíritos de luz. O pior bandido vai ser um espírito de luz. Tanto que, né, o Evangelho diz que nós temos que perdoar o inimigo, né? Nós temos que nos entender com o nosso inimigo. E nós não podemos nem ter inimigo. Não, essa palavra inimigo deve ser substituída então por desafeto. Porque nós todos um dia seremos família espiritual no mundo dos espíritos puros. Todos nós. Então, o que nós temos que fazer? Por isso mesmo, aquele que busca então colocar os valores espirituais acima dos valores materiais, que é o que nós temos que fazer, né? Porque a gente sabe que a gente vai voltar e vai reencarnar. Então, esse sabe que é muito difícil pela sua imperfeição moral, no nosso caso. É difícil para nós isso? É. Exige-se muito mais coragem para suportar um insulto do que para revidá-lo. Revidar é muito mais fácil. Agora, suportar, né? Então, o mal deve ser combatido. Quem prejudica o outro deve receber pena correspondente, a fim de reeducar-se. Confinados em locais de ajuda, de estudo, de trabalho, o que ainda se está longe de ser praticado na Terra. Veja bem, ele quer dizer o seguinte, que a pessoa que pratica o mal, ela tem que pagar, de alguma forma, e ser confinado, porque não está em condições de conviver com a sociedade se ele é mau. Porém, na Terra, nós não temos ainda um lugar em que a pessoa vá ser confinada, vá para a cadeia, no caso, né, prisão, e se melhore, porque ele vai conviver com gente, com pessoas assim que já praticaram vários crimes e de repente estão ainda muito ignorantes, não estão aprendendo nada, porque para que funcionasse os presídios, as cadeias, deveriam ter trabalhos assim que fossem para regenerar a pessoa, para que a pessoa tivesse a oportunidade de estudar sobre a vida, estudar sobre Jesus. Alguns viram até evangélicos né, buscam uma religião, buscam Deus, mas são pouquíssimos. A maioria sai de lá e vai cometer um crime. Então é difícil aqui na Terra, se está longe de ser praticado esse de reeducar-se.
aqui na Terra. Infelizmente, né, a gente vê a nossa realidade. Infelizmente, lamentavelmente, é isso que está acontecendo, né? E o certo seria, então, o confinamento desse irmão com a oportunidade dele se reeducar, né? Ele estudar, de trabalhar, só que é complicado. Então, o próprio instinto de conservação, de sobrevivência, leva o homem a defender-se das agressões. Isso é lei da conservação. Jesus não condenou a defesa, olha só. Vejam, Jesus diz, dá ao outro lado do rosto, mas ele não condenou a defesa, mas ele condenou o quê? A vingança. Então é como a gente deve interpretar essa passagem, que, no caso, a vingança, ela vai igualar ou vai rebaixar a pessoa que se vinga a condição espiritual da vítima ao agressor. Então nós vamos ser tão agressores quanto aquele que nos agrediu, né? Não foi porque ele começou, né? Então, o que leva alguém a retribuir uma ofensa com outra ofensa? O quê? Orgulho. Também a exaltação da personalidade, o personalismo, né? A maior glória está em ser ofendido do que ofender. É uma passagem ali do Evangelho também que eu achei interessante colocar. Em ser ofendido do que ofender, em suportar uma injustiça do que praticar uma injustiça, ser enganado do que enganador, e ainda ser arruinado do que arruinar os outros. Então isso é o que o Evangelho está nos ensinando. E Kardec comenta da seguinte forma, que somente a fé na vida futura, olha só, por isso que a doutrina espírita é interessantíssima para nós poder tirar essa essência do que o Espiritismo nos traz. Veja, somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem forças para suportar os golpes que lhe sejam desferidos. Voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima do material, acima dessa vida aqui, na terra, menos sereis feridos pelas coisas da terra. E a conclusão? Essa certeza faz com que os acontecimentos e situações desagradáveis ou de dores sejam estendidos como obstáculos a serem vencidos, oportunidades de prática de ensinos de Jesus, e ao invés de provocar desesperos ou revolta, provocam sentimentos doces e suaves, de humildade. E Jesus nos deu exemplo de humildade, de amor, de resignação, de libertação de imperfeições. Como a gente se sente bem quando a gente segue um ensinamento de Jesus, né? Então, de libertação das imperfeições, e a pessoa se sente mais próxima de Deus, da paz e da felicidade. Portanto, para encerrar, assim devem ser vistas as agressões de alguém que se desequilibrou, talvez com alguma atitude infeliz da nossa parte. A gente não sabe, às vezes a pessoa vem agressiva para ele, não sabe o que. Alguém fez uma fofoca lá, a pessoa acreditou e veio para cima da gente. O outro nem está sabendo o que aconteceu, né? Aí, ou a pessoa está com um problema, como eu falei no início ali, está com alguma dificuldade, alguma coisa, ela se desequilibrou por alguma razão, né? Então, assim devem ser vistas as agressões de alguém que se desequilibrou, talvez com alguma atitude infeliz da nossa parte, no presente ou em um passado próximo ou remoto, porque nós não temos só essa existência aqui, né? O que a gente fez antes? Nem o que a gente fez agora, a gente não lembra, né? Imagina o que a gente fez antes. Então, quem assim analisa, olha, é capaz de perdoar ou até nem se sentir ofendido, sentindo piedade pelo agressor. Não foi isso que Jesus fez quando ele estava sendo crucificado, depois de ter sofrido toda aquela tortura que ele passou antes da crucificação, ainda e na crucificação, pelo amor de Deus, né? Então, ele pediu, perdoai os ignorantes. Então, poxa, maior exemplo que esse. E o que nós somos? Nós não chegamos nem
dedinho no pé de Jesus, né? Então, que a gente consiga, né? Quem consegue analisar é capaz de perdoar ou até mesmo sentir, nem se sentir ofendido, sentindo piedade pelo ofensor. Então, que Jesus nos ajude que nós cheguemos nesse patamar, né? Para que a gente possa, quem sabe, com um patamar maior, pois, para a terra mesmo regenerada, né? Se Deus quiser. Mas para isso nós temos que lançar a mão do nosso orgulho, o que não é muito fácil, mas que é o que a gente precisa fazer, né? Necessário. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Deixei ligado. Então, assim fecha o que a gente estudou no início, né, sobre a lei do amor. Se alguém nos ofende, essa pessoa está agredindo a lei de Deus, a lei divina do amor. E vai ter que se ajustar. Se nós ofendemos alguém, nós estamos agredindo a lei de Deus, a lei do amor. Aí nós vamos ter que nos reajustar. E graças a Deus a gente estuda e compreende que Deus é amor. Ele dá sempre uma oportunidade de nós reparar os nossos desenganos, os nossos erros, né? Quando vem aquela parábola do filho pródigo, né? Errou, mas o pai amoroso acolheu de volta o seu filho amado. Então agradecemos a Mara pela explanação do Evangelho e que nós possamos fazer de tudo para não termos inimigos, né? Se alguém não gosta de nós, o problema é dele, né? Mas nós não gostar de alguém, aí o problema está em nós. Que a gente possa viver em paz. Então agora cada um pode mentalizar as pessoas que gostaria que Deus as abençoasse. E vamos agradecer a Deus o aprendizado do Evangelho, que possamos sair daqui mais amorosos, mais sábios, perdoar mais, auxiliar mais, para assim vivenciar a lei divina do amor. Rogamos a Ti, Jesus, que onde tiver um irmão nosso sofrendo dores físicas ou dores morais, que o Teu amor os envolva, os console e os fortaleça. Rogamos, Senhor Jesus, que a paz se instale em todos os nossos corações, nos nossos lares e no mundo, para que possamos viver numa família fraternal. Tenha misericórdia daqueles que ainda, como nós, caem no erro, que possamos nos levantar e seguir em frente, sem desanimar, com fé em Ti, com confiança em Ti, Senhor. E que neste momento a Tua bênção chegue a todos os irmãos que os nomes estão na caixinha, no pedido de preces, aqueles que nós trazemos no pensamento e no coração e rogamos a vossa bênção a eles. Assista os passistas na tarefa da fluidoterapia e abençoe a água, que ela se torne um remédio para o nosso corpo e a nossa alma. E que o Teu amor, Jesus, permaneça conosco e que nós possamos permanecer em Ti. Que assim seja.